Aulas presenciais de 2 escolas particulares são suspensas no Recife. A decisão veio depois que 2 alunos que estavam frequentando os colégios testaram positivo para a Covid. Apesar dos casos confirmados, este colégio particular no bairro das Graças, no Recife, continua aberto. As aulas acontecem apenas para os alunos do 1º e do 2º ano do ensino médio. Logo cedo, o movimento de estudantes na escola foi pequeno. De acordo com o comunicado emitido pelo colégio, as turmas do 3º ano tiveram atividades presenciais suspensas após alguns alunos terem sido diagnosticados esta semana com o novo coronavírus. Mas, ainda segundo a instituição, os estudantes foram contaminados antes do retorno às aulas, durante um encontro fora do ambiente escolar. Esta funcionária pública decidiu mandar a filha para a aula. Ela se sentiu segura, ela disse: mãe, está super organizada as salas e eu quero ir. Neste outro colégio, no bairro de Boa Viagem, um caso da Covid-19 também foi confirmado após a retomada das atividades presenciais. Um estudante do 2º ano médio testou positivo para a doença e as aulas na turma dela foram interrompidas. Ligamos para todas as famílias, suspendemos a aula dessa turma. O nosso protocolo estava previsto de que uma turma não se comunica com outra, porque, por exemplo, hora de recreio, cada turma está fazendo recreio num pátio, separado um grupo do outro, então não há esse contágio entre eles. E depois dessas 2 confirmações de Covid nessas escolas particulares, o Sindicato dos Professores continua defendendo a manutenção de aulas remotas, não presenciais. Veja. Os acontecimentos nas 2 grandes escolas aqui do Recife confirmam a preocupação do Sindicato dos Professores que não era o momento para o retorno das aulas presenciais. Continuamos defendendo as aulas remotas como garantia do direito ao aluno à educação e entendemos que a liberação das aulas presenciais elas se devem de forma precipitada. Por essa razão, o sindicato continua exercendo a fiscalização com toda a dificuldade, mas continuamos fazendo isso. A Superintendência do Trabalho também tem feito e o sindicato se movimenta do ponto de vista jurídico para que nós possamos evitarmos as aulas presenciais. O processo está em julgamento ainda pelo tribunal para que nós possamos paralisar, porque, como observamos no mundo, há uma possibilidade real do retorno com muita força do vírus numa 2ª e 3ª onda. Isso aí, inclusive, era esperado porque está no protocolo do governo do estado, né? Essa questão, por exemplo, de suspender as aulas é o protocolo da Secretaria de Saúde do governo do estado para cumprir a quarentena dos 14 dias, até que os estudantes fiquem bem e possam retornar às aulas. Isso é claro, se a escola assim decidir. E eu vou ao vivo com a Suelen Braine e ela vai trazer a opinião dos representantes das escolas particulares por conta dessas confirmações de Covid. Sueli, boa tarde. Isso, Cardinal. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estamos com o José Ricardo Diniz, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui do Estado. E o posicionamento é o mesmo do sindicato, que as aulas devem ser mantidas, né, José? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Cardinal. A questão para a gente só evidencia o que houve ontem, só evidencia que a escola é o lugar onde a atuação é imediata, está sob protocolo, porque tudo foi informado a tempo e a hora, nas 2 situações. Então, vamos supor, Cardinal, que a escola não estivesse no híbrido. Evitaríamos os casos que ocorreram? Não, eles aconteceriam, só que o que é que acontece? Na escola eu tenho toda a condição de saber as pessoas, saber onde está acontecendo, com quem. Por quê? Porque a escola é o único lugar onde realmente se cumpre protocolos. Eu desafio qualquer pessoa, vocês estiveram aqui o tempo todo, não há uma pessoa sem máscara dentro da escola. Álcool gel em todas as posições, tudo, distanciamento físico. Então, a escola cumpre protocolo. As outras situações sociais, as outras não cumprem nada. Então, será que a escola é quem deve realmente pagar por todas essas situações que estão ocorrendo? Elas ocorrerão. Por quê? Porque isso provém justamente de situações que estão sem controle. São os bares, são as praias, não é? São os lojões, supermercados, tudo isso
Então, a história de dizer que tudo acontece na escola e quando vem para a escola se torna manchete, vira notícia, é exatamente por isso. Porque é o único lugar em que realmente se tem um controle. Agora, José, os pais se mostraram preocupados, ligaram para vocês? Claro que estamos preocupados. Agora, o que é muito importante, os dois diretores, as duas diretoras, certo? Entraram em contato conosco de imediato. E não é por acaso que estão recebendo o apoio dos pais da sua escola. Não é por acaso que isso está acontecendo. Por quê? Porque te traz segurança. Diz, não, realmente, ninguém escondeu nada, foi da maior transparência, agilidade, cumprimento de protocolo, na maior rigidez que existe. Tanto é que nós tivemos uma baixa na frequência de hoje, do presencial, sim, mas o que a gente vê é que as pessoas confiam na escola do seu filho. Aqui, por exemplo, quantos alunos voltaram? Nós tivemos uma média, olha, nós estávamos com a média de 50 a 50. Hoje caiu para 35, 40, mas a gente percebe que a caminhada continua. Então, a história de dizer, não, mas só no caso da escola, teríamos que parar tudo. Se realmente quisermos fazer um fechamento geral, teremos que parar tudo. Na Europa, só para lembrar, com esse repique, podem ver, suspenderam várias atividades, mas mantiveram a escola. Por quê? Porque a educação é fundamental, é prioridade. Obrigada, viu, José Ricardo? Então, vale lembrar, viu, Carjão, que como o José falou, mesmo tendo essa baixa aí nas aulas, no dia de hoje especificamente, as aulas híbridas ainda continuam. O aluno não veio, mas continua estudando em casa. A gente volta com você. Deixa eu voltar a falar sobre a confirmação de Covid entre os alunos de escolas particulares. A reabertura das escolas particulares é motivo de divisão de opiniões, não apenas professores, mães, estudantes, é todo mundo, é divisão mesmo. Sobre isso, eu vou conversar com o infectologista Rafael Santos. Bom, doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Tudo bem? Diante da confirmação desses dois casos aí de reabertura, inclusive o Sindicato das Escolas explicou que os estudantes não contraíram na escola, mas estavam dentro da escola, né? O que seria recomendável numa situação dessas? Pois é, meu amigo. É um assunto bastante polêmico, como você falou, né? O que a gente fala é em relação às medidas preventivas, né? A gente não pode pensar que essa pandemia acabou, né? O coronavírus ainda está por aí. Então, assim, a gente tem que orientar sempre a possibilidade de lavar as mãos, o distanciamento social, né? O uso das máscaras. Cada colégio tem que ter um estudo, né, individualizado. Então, assim, a gente tem que avaliar, né? Porque você pode estar doente e ir para o colégio. E outra medida é orientar as famílias, os alunos, que se tiver qualquer sintomas relacionados a uma síndrome gripal, que a gente sempre veio falando na pandemia, né? O nariz escorrendo, tosse, febre, fique em casa. O local de ficar é ficar em casa, para impedir que possa acontecer essa transmissão no ambiente do colégio. Doutor, eu tenho, inclusive, alguns parentes que moram fora e pessoas amigas, conhecidas que moram fora. E a Europa está vivendo uma situação difícil. Portugal, por exemplo, que estava abrindo tudo, de repente está tentando já fechar. Tá? Tem cidade em Portugal que decretou toque de recolher. Toque de recolher. Eu tenho um parente mesmo que estuda, trabalha e mora na Irlanda. A Irlanda vai decretar por 3 semanas lockdown, vai fechar tudo. Algumas cidades da França, na própria Inglaterra. Esse problema aqui no Brasil pode ocorrer também, essa chamada segunda onda? Isso, ótima pergunta, Cardinô. É isso que a gente estava falando. Não podemos esquecer, né? A pandemia ainda está em vigência. Então, assim, essas medidas de precaução que a gente conversou agora são importantíssimas. Por quê? Se a gente não tomar essas medidas, feito você falou brilhantemente, a gente vai ter uma segunda onda, né? E vai comprometer toda a sociedade. Nessa retomada, a gente não orienta esse retorno das crianças menores, porque a gente tem uma fase de adaptação, né? Toda a sociedade, na verdade, não só as escolas. E como as crianças menores, elas requerem um contato maior da parte dos profissionais das escolas, e no momento a gente está orientando o contrário,
A gente pede para as crianças menores ainda não serem direcionadas ao ambiente escolar, ao menos que tenhamos a certeza que o ambiente da escola que seu filho, aluno ou responsável esteja matriculado, esteja em condições de receber, evitando a chance de disseminação do novo coronavírus. Bom, doutor, muito obrigado aí pela entrevista, né? Vamos ficar atentos aí, se prevenindo. Perfeito. E nunca esquecer, as medidas preventivas são mais importantes.